acendido luzes, ele tem feito um encontro, ele tem ajuntado-nos aqui para aprender, para sermos instruídos. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Neste momento, ó Deus bendito, suplicamos a divina proteção do Senhor sobre o pastor Mike, que vai ministrar, sobre todos nós, os alunos, que os ares estejam todos nessa hora, sobre cada um de nós, protegido pelos anjos do Senhor, que Deus nos guarde, que guarde os satélites, que guarde toda a transmissão, que nós sejamos divinamente abençoados nesta hora, que o Espírito de Deus se revele poderosamente em cada coração, que o Senhor nos ajude nessa hora, nos abençoando, derramando óleo puríssimo sobre nossa cabeça. Nesse momento, Deus, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo, porque o que o Espírito tem para nos instruir é glorioso. E nós, Senhor, somos tão pequenos, mas acreditamos neste poder imensurável de Deus. Abençoa, portanto, Pai, cada um de nós. Abençoa, Deus, o pastor Beethoven, a pastora Gláucia, a Prômila, Israel, Samuel. Abençoa a pastora Iracema. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão envolvidos neste processo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos conhecimento, sabedoria, obediência, reverência, entrega. Pai, nos ajuda a fazer a tua vontade, nos ajuda, nos conduza a realizar o teu querer, que as escrituras entre no nosso coração, no nosso entendimento e efetue poderosamente exatamente o que ela diz, no nome de Jesus, teu amado e glorioso Filho. Vai perder aí, né, Titi? Aí é ruim de tirar. Aí é ruim de tirar. Vai pra lá. Amém. Amém. Queridos, eu peço gentileza fechar o microfone e agora, a partir de agora, a aula está com o pastor Mike. Boa noite, Mike. Boa noite a todos. Eu estou vendo noite, minha pastor. amiga Giovana aí. Oi, Tudo bem? tudo bem? Graças a Deus, tudo bem aí? Joia. Muito bom. Então tá bom. Muito bom. Senhor. Paz a todos. Vamos lembrar de fechar os áudios, né, de mutar os áudios, isso para deixar clara a transmissão, né? E quando for para falar alguma coisa, aí você, nessa hora, você vai ativar o seu áudio, tá? Quero falar um pouquinho hoje. Eu passei algumas passagens, eu imagino que alguns conseguiram fazer a leitura e outros provavelmente não. Eu quero que você entenda como é que eu sou sobre isso. Aquele que está a fim de aprender, ele vai correr atrás. Tá? Então, ele vai... mas eu não tenho tempo. Aquele que quer aprender, ele faz o tempo. Tá? Eu sei que todos nós temos uma realidade diferente. Então, mesmo que eu tenha passado para você uma passagem, uma referência, uma leitura, tá? Como eu fiz com Apocalipse 1, 2 e 3, é muito válido você fazer isso antes, tá? Mas é tanto quanto depois. Por quê? Porque eu já passei as informações, as observações sobre os textos, e com isso, na sua mente, aí você vai poder rever o que você já leu.
Nós estamos numa geração que acha que aprendeu com uma leitura rápida. Essa é a geração Facebook, Instagram, onde se você tentar prender a atenção da pessoa por mais que 1 minuto, e as escolas de marketing e de ensino estão dizendo que esse negócio que nós estamos fazendo, de fazer uma aula de 1h30, é loucura. Bom, eu simplesmente discuto isso com eles. Porque nesse momento nós estamos com a ajuda do Espírito Santo e estamos alinhando os nossos espíritos com isso. Estamos dedicando nosso tempo e nosso esforço a isso. E eu digo isso para dizer que há um engano que paira sobre essa geração, esse momento. Que você consiga aprender com uma leitura rápida. Você não consegue aprender com leitura rápida. Você precisa ler 5, 10, 15 vezes a mesma coisa. E você vai observar hoje a forma que eu faço isso, porque eu vou, dentro das passagens que eu passei para vocês sobre cura, nós vamos fazer a leitura, uma por uma. Tá? Talvez a gente não faça todas hoje, mas eu vou fazer isso com você de uma forma que você... Agora, você vai poder chegar depois com outros textos e você vai poder ler e reler e fazer perguntas, né, para você poder extrair do texto aquilo que é essencial. Aquilo que o Espírito Santo está querendo que você receba. Eu queria muito que a gente entendesse, quando a palavra fala que as Escrituras são inspiradas por Deus, em 2 Timóteo 3,16, as Escrituras são eupanustos, são assopradas. A inspiração é pelo Espírito Santo, que é o fôlego de Deus. Então, sempre há um porquê de Deus registrar ou mandar registrar, inspirar, registrar as coisas que nós estamos lendo. Ou seja, Jesus viveu mais de 33 anos. João, seu primo, mais de 30 anos. João certamente fala, não o batizador, mas o João evangelista, ele cita, se fosse escrever tudo que Jesus falou e fez, não teria livros suficientes. Então, a gente, diante disso, precisa entender que o Espírito Santo inspirou Mateus para escrever o seu evangelho de um certo jeito. E quando ele está registrando o que ele registra no seu evangelho, ele está numa direção do Espírito Santo, e podemos dizer, um Espírito Santo quer que nós saibamos essas coisas. Há uma triagem dos dias de Jesus, das palavras de Jesus, dos feitos de Jesus e dos outros. E o Espírito Santo está dizendo, é importante que isso seja passado para futuras gerações. Isso, para mim, é muito importante a gente entender, especialmente no dia de hoje. Porque nós vamos ver juntos como começou. Se Jesus chamou a igreja em Éfeso a voltar à prática das primeiras obras, que primeiras obras são essas? Como é que isso procedeu? Por onde começou? E é isso que eu queria muito ver com vocês hoje. Eu quero falar com vocês que eu continuo, Mike, numa certa crise,
Porque o que a gente vai observar, e eu estou vivendo dia após dia hoje, as minhas leituras bíblicas são todas em cima disso, em cima desse assunto, em cima dos evangelhos. Tá? Eu estou numa busca, se eu posso dizer, sincera e árdua, atrás disso. E eu estou olhando a pessoa de Jesus. De forma secundária, eu estou olhando seus discípulos. E Paulo, e as outras coisas que aconteceram em Atos. Mas primeiro eu quero olhar a pessoa de Jesus. Por que eu quero olhar a pessoa de Jesus? Porque eu entendo que, para nós que somos filhos de Deus, Jesus é um primogênito. Romanos 8, versículo 29. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. O papel do primogênito entre seus irmãos é de dar o exemplo. Tá? Além disso, no que se trata de discipulado, Jesus é o mestre. Como mestre, ele é o padrão. Tá? A gente precisa entender o discipulado dos dias de Jesus. É muito diferente da educação que a gente recebe na escola hoje, na escola pública, até nas escolas particulares, onde você vai, você ouve o professor que tem todo conhecimento e ciência da sua área, da sua disciplina, e ele passa para você. Hoje em dia, até ele extrapola e ele fala sobre coisa que ele não tem nenhuma perícia, né? Ele não tem nenhuma ciência. Ele até entra em áreas que não tem nada a ver com o que ele está ensinando. E é por isso que nós estamos nessa situação mundial que nós estamos. Porque muitos professores simplesmente pegaram um discurso, eles estão dentro das suas disciplinas, passando o discurso que não tem nada a ver com a sua disciplina. Tá? E nós temos a cabeça feita de uma geração que está sob ataque, e é tudo isso que, para mim, esse cenário todo é o que me leva a buscar as origens. As origens. A gente vai perceber que, eu não sei o quanto vocês ouvem pregadores na internet, pessoas que são famosas e outras que não são. Eu espero que todos vocês tenham uma congregação boa, sólida, firme, ligada um ao outro com laços de amor em Cristo, mas é possível que não. A realidade da igreja, no sentido geral hoje, é que muita coisa está sendo ensinada que não tem nada a ver com as origens. Raramente você vai ouvir sobre as coisas que a gente vai ver aqui. Eu vou falar uma coisa, raramente hoje você ouve sobre arrependimento. Alguns ministérios estão falando sobre arrependimento, que na verdade é a palavra do Evangelho do Reino, é a palavra principal do Evangelho do Reino. E nesse momento, com tudo apontando para a volta de Jesus, é a última hora de dar o grito: arrependei-vos. É raro que você vai ouvir as pessoas falarem disso. Mais provável você vai ouvir: não, Deus quer que você seja a melhor versão de você mesmo. Deus quer te ajudar. E eles vão falar para você de um monte de técnicas para você melhorar a sua vida e tal. Mas isso não salva ninguém. Isso não transforma. Isso não faz ninguém nascer de novo, né? Para poder entrar no reino de Deus, como Jesus explicou para Nicodemos. Então, eu estou querendo fazer algo
que até como exercício, eu creio que quando nós vamos falar sobre o padrão do ministério do cristão, aí eu vou dizer cristão, eu estou falando, e por favor, eu quero nesse momento deixar Jesus ser Jesus como exemplo para os outros. Depois ele está exemplificando essa vida dele para quem? Tá? Porque eu acho que nós vamos chegar na conclusão que é para todos nós. Não é para um ungido ou outro ungido, é para quem crê. Quem quer ir atrás. Tá bom? Eu vou pedir para a nossa irmã, Iracema, né? Você tem como liberar para eu compartilhar a tela? Você sabe fazer isso? Eu não sei não, mas o André sabe. André, o pastor está chamando aqui. Espera aí um pouquinho, Isso. pastor. Tem uma assessora Vamos pedir aqui. ajuda aos universitários. Isso, universitários. Cara, não sei se ele sabe, mas menino novo, futuro, que faz os troços direitinho, pastor. Então, Vem cá, com André, certeza. pastor Mike está chamando. É que eu tô precisando, só fala para ele. Não. Deixa aí, André, vem. Ele quer... Vai pedir para compartilhar a tela. Meu Deus. Ele não quer entrar antes da câmera. Não quer ser filmado. Aí! Eu não falei, universitário? Compartilhar a tela. Tudo bem. Estou com inveja de você, seu cabeludo. Eu preciso compartilhar a tela. Eu acho que agora você é co-host, então Agora deve você ter compartilhou. permissão. Sim, tenho. Beleza. Tem? Apareceu aqui. Certo. Obrigado. Senta do meu lado, bebê. Espera aí. Voltou, Dedé. Deu certo aí não, pastor? Eu que não acertei. Agora acertei. Acertou? Acho que sim. Ok. Isso. Agora vocês devem estar vendo Mateus. Estão vendo? Está dando para ver? Sim. Ok. Sim, tá dando para ver. Sim, Então, tá bom. Sim, ok. Eu fiz algo para mim que pelo menos me impactou. Tá? Eu peguei todas as passagens que falam sobre o ministério ou a missão do Messias, para eu ver um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Tá? E veja em Mateus, isso começa em capítulo 4, tá? E vai até capítulo 27. Tem 28 capítulos. Os primeiros 3 capítulos falam sobre Jesus e a sua genealogia e outras coisas, mas em capítulo 4 já começa o ministério dele. Eu quero observar aqui que isso trata bastante da missão do Messias. Jesus, o Messias. Por que eu falo sobre isso? Especialmente no que se trata o Evangelho de Mateus. Mateus está provando, citando escrituras, citando profecias, ele está provando com A mais B que Jesus é o Rei dos Reis, o Cristo, o Messias. Cristo, eu não sei se eu falei aqui nessa matéria, mas em outras matérias, como tem costume de falar, quando a gente fala Cristo, para nós, os gentios, não carrega o mesmo peso que Messias para os judeus. Os judeus estavam esperando nos dias de Jesus alguém que consertasse tudo. Alguém que iria colocar fim no mal, levantar a justiça e conduzir um reinado com justiça.
Isso que eles queriam. Isso por quê? Porque havia 200 anos que os romanos estavam na terra de Israel. Invasores. Não bem-vindos e não bem-quistos. Era uma força opressora do Império Romano. E trouxe tudo de Sodoma e Gomorra. Eu digo Sodoma e Gomorra para descrever a realidade do Império Romano nessa época. Eles levaram toda sorte de espiritismo romano. Eles levaram a imoralidade de Roma. Na época, isso significa toda sorte de promiscuidade e de impureza imaginável. Tá? E eu não vou alistar. Basta a palavra imaginável. Então, tudo que se ouve hoje e que é propagado hoje, se propagava e vivia naquela época, especialmente em Roma. O duro é que Israel também estava vivendo isso, e é por isso que, se você entende o paradigma dos profetas, Deus tirou uma cerca de defesa e deixou Roma invadir Israel, porque Israel estava se assemelhando a Sodoma e Gomorra. Eles estavam fazendo tudo errado, como nos dias de Jeremias, como nos dias de Isaías, quando esses profetas chamaram Israel de Sodoma e Gomorra. Israel estava vivendo novamente esse período, estava num auge de pecado e corrupção. E por isso, como ato disciplinar, Deus tirou a mão de defesa e deixou Roma entrar. Querendo que, vendo a presença de Roma, Israel se arrependesse. Agora, foi nesse auge de pecado que Deus envia Jesus como o Messias. Mais de 200 profecias falando sobre a sua pessoa. E Mateus, ele começa a falar sobre isso. Mateus cita as escrituras do Antigo Testamento mais que os outros evangelistas. E aí ele segue. E eu estou falando isso porque a narrativa de Mateus é justamente para levar a gente a entender que Jesus é o Cristo. Ou seja, o Espírito Santo está inspirando Mateus de tal forma que, no final dessa leitura, todos cheguem à conclusão: Jesus é o Messias. E o Messias faz isso, isso e isso. E os discípulos do Messias recebem a ordem e o poder para fazer o que o Messias fazia. É claro que é para eles continuarem a própria missão do Messias. E eu estou falando isso porque, falando isso de antemão, você vai perceber na leitura isso com clareza. Tá? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Marítima no sentido de mar da Galileia, não mar Mediterrâneo. Tá? Nos confins de Zebulon e Naftali. Jesus estava no deserto, onde ele foi tentado. Tá? E aí, foi nesse momento que ele, saindo do deserto,
em Lucas, acho que em Lucas 4 eu posso até mostrar isso. Eu creio que eu separei esse texto. Isso. Em Lucas 4:14, se você olhar a tela aqui, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Lucas está falando do mesmo momento que Mateus está falando. Jesus, você vai ver antes desses versículos, tanto em Lucas como em Mateus, que Jesus estava no deserto, onde ele foi tentado. Chega o final da tentação, ele é atendido por anjos, e aí a palavra fala que ele volta para Galileia. Por que volta para Galileia? Porque ele tinha descido da Galileia, onde ele morava, para Jerusalém. Ele estava na região norte, e ele desceu para Jerusalém, que fica mais para a região sul, tá? Bem onde começa o deserto. Tá? E aí, Jesus, no deserto, ele foi tentado, terminou os 40 dias, foi atendido, e aí ele volta para Galileia, ele volta para a região onde ele foi criado, e a cidade onde ele morava. Agora vou voltar para Mateus. Isso. E percorria Jesus toda a Galileia. Vamos pegar aqui para ajudar. Isso. Isso, eu vou ver se eu não... Vou achar um mapa aqui. Tenham paciência comigo. Israel, Antigo. Isso. Opa. Então, nós temos aqui o mapa de Israel, tá? E você vai ver Jerusalém aqui. Dessa região aqui para baixo é deserto, tá? Agora, para a região norte, não, sai daí. Isso. Nazaré fica próximo à mar da Galileia, aqui, tá? E Cafarnaum é logo nessa região também, tá? Então, Jesus estava no deserto, aqui no sul, onde foi tentado, e ele volta para a região onde ele foi criado, tá? E ele percorre toda aquela região, tá? Agora, a gente tem que lembrar que Israel é mais ou menos o tamanho geográfico do estado do Espírito Santo. Tá? Então, Jesus caminhando dia após dia após dia, ele ia de aldeia em aldeia, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E não foi só pregar, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora, quem que morava na Galileia? Sim, era uma região de uma das tribos. Tá? Porque quando foi dividida a terra, né, cada tribo recebia, menos a tribo de Levi, cada tribo recebia uma porção de terra. Mas também na região norte da Galileia, na época de Jesus, falava-se Galileia dos gentios.
Por quê? Porque havia rotas comerciais que cruzavam justamente nessa região, tá? Indo da África, se você for para a África, da África para a Ásia, tá? Você vai perceber que pelo Oriente Médio, ou seja, o Oriente que fica no meio do quê? No meio da África e a Ásia, tá? Então, ao atravessar ou levar comércio para lá, todo mundo passava nessa região, Galileia dos Gentios. Então, havia uma rota comercial, havia bastante visitante, bastante viajante, tá? Representantes de especiarias, etc., etc., tá? Que paravam e vendiam, trocava produtos para vender, etc., etc. Então, além do povo, eu estou querendo falar isso para dizer, além do povo de Israel, havia nessa região muitos gentios. E é por isso que Jesus encontra, Lucas fala mais sobre isso, sobre os encontros de Jesus com os gentios. A gente vai ver daqui a pouco um que é citado em Mateus, mas é bem importante a gente entender isso. E aí ele continua aqui. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Gente, vamos tentar fazer algo para que isso não fique em palavras só. Tenta imaginar o que nós acabamos de ler. Tá? Então, eu vou fazer uma afirmação. Ao sair do deserto, Jesus sabia que ele era o Messias. Sim. Mas outros não sabiam. E Messias significa o ungido, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Significa o ungido. Ninguém sabia que ele era o Messias. Maria, mas ela estava guardando isso no coração. Como que as pessoas começaram a saber que Jesus era o Messias? A sua fama correu. Lembra que nós falamos de Lucas 4 também? E a sua fama correu. Ah, que fama? Aí eu, meditando sobre isso, como que ele gerou uma fama? A primeira pessoa que ele curou foi até ele porque sabia que ele era o Messias? Ou ele que caçou enfermos? Ele que tomou iniciativa mediante compaixão que ele sentia, compaixão do Pai, e ele começou a curar. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E eu preciso dizer para vocês que eu chego numa conclusão, pessoalmente, de que Jesus começou chegando numa aldeia. Na sua cidade tem os famosos enfermos. Pessoas que estão ali naquela esquina, estão naquela rua, você vê uma pessoa, em Londrina, eu lembro
me cortava o coração. Saía de cadeira de roda uma criança, obviamente acometida de um distúrbio sério, toda encolhida, tá? Toda torta, e você via a deficiência nela, tá? E a pessoa, eu não sei se a mãe, uma enfermeira, uma irmã, eram pessoas diferentes conforme o dia, mas estavam dando uma volta com essa criança. Todo mundo naquele bairro sabe dessa criança. Todo mundo que passa nesse bairro com regularidade, no horário da caminhada, todo mundo sabe. Jesus chegava nas aldeias, eu acho que ele procurava por essas pessoas. Procurava pelo cara lá em Londrina, tinha um homem que tinha problema nas pernas, ele tinha uma cadeira adaptada para ele, onde que ele rodava com manivela. Então, ombro forte, braço forte. E eu estou imaginando que Jesus teria chegado num lugar daqueles, é ele. Assim a sua fama vai correr. Todo mundo vai ficar sabendo. Igual, aí eu vou falar, os discípulos de Jesus seguiram vamos dizer, esse modus operandi, tá? Quando eles foram para o templo, tinha um homem pedindo esmola. Todo mundo conhecia esse homem. É o mendigo que fica na porta do templo, aleijado. E aí chega, ele pede esmola, e Pedro e João, não, ouro e prata não tem, mas o que tem, e eles não criam que tinha. Eles sabiam que tinha. Levanta e anda. Oh, a fama correu. A fama correu. Eu estou olhando essas coisas nas Escrituras, porque uma vez que a fama correu, a gente vai ver para onde vai isso. Por toda a Síria. Onde fica a Síria? Meu Jesus. Aqui, ó. A Galileia fica aqui. Tá? A Síria não é nem Israel. É além Jordão, tá? Jordânia aqui, Amã aqui, onde está Beethoven, mas aqui no norte, tá? É na frente com Síria, tá? Região de Golã, aqui. A fama dele percorreu para cá. Gente, transbordou. Transbordou. E traziam-lhe todos que padeciam. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, que são 10 cidades principais daquela região, tá? Entre Galileia e Síria. De Jerusalém, pessoas tinham subido lá do sul, da Judéia, região em volta de Jerusalém, e de além do Jordão, isto é, lá onde está Beethoven. Jordânia. A fama sobre Jesus correu logo em Israel e transbordou. Outra passagem. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Segunda vez que fala dessa multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres,
pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, coisa que ninguém fazia. Não podia tocar o leproso. Era impuro. Dizendo, eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Testemunho de quê? Esta, se não me engano, tinha alguns milagres que somente o Messias podia efetuar. Esse era um. O testemunho que ele queria que chegasse aos sacerdotes era que um homem, ele, fez o milagre do Messias, testemunhando que Jesus é o Messias. Parece pouca coisa, mas não é. O homem chega lá e fala, dá a oferta, e isso gera um rebuliço. Como aconteceu com o homem cego, de nascença, porque era um dos outros milagres que somente o Messias podia efetuar. E se alguém está realizando os milagres do Messias, então essa pessoa é o Messias. Para lhe servir de testemunho. Que testemunho? Que Jesus é o Messias. Continuando. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Opa! Centurião é pagão, esse cara. Esse cara é romano. Esse cara acredita em Zeus. É como servir a algum, um dos deuses do espiritismo, das entidades. Esse cara chega e pede de Jesus, e Jesus, assim, na maior boa vontade, não, pode deixar, eu vou. E lhe darei saúde. Curo, pode deixar. O centurião, aí ele, não, peraí, eu não sou digno. Mas diz somente a palavra e ele vai ficar bom. Ele vai ficar curado, vai sarar. Eu sou homem de autoridade. Ele estava reconhecendo em Jesus que ele tinha autoridade sobre todas as enfermidades e todos os demônios. Todas as malezas que o ser humano estava sofrendo. Tá? Jesus se maravilhou com a sua fé. Tá? E diz, vai como crestes te seja feito. Naquela hora, seu criado o sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. Parece que Jesus, no dia a dia, encontrando alguém enfermo, estava inclinado a curar. Eu tenho ouvido muita gente falar, não, Jesus precisava que ela servisse. Nada disso, gente. O ponto dessa passagem não tem nada a ver com a sogra do Pedro que precisa servir a Jesus
enquanto ele está naquela casa. Se não ela, tem outras pessoas. Se não ela, nem outras pessoas, Jesus foi para casas onde ele não foi servido. O ponto dessa passagem é para a gente ver que Jesus não liga e desliga a sua missão. Ele encontrou alguém enfermo. Ele encontrou a sogra de Pedro enferma. E disse, opa, isso não está certo, não. Ela serviu? Sim, porque ela levantou e ela quis servir. Era o desejo dela. Mas o que eu estou querendo observar aqui eu preciso dizer, há uma predisposição de Jesus. Ele encontra alguém sabendo que ele é o Messias. Ele encontra alguém enfermo, sabendo que ele tem autoridade e poder, ele cura. Ele cura. Até de coisas que a gente podia dizer, não é tanta coisa, isso passa. Febre. Mas essa febre a derrubou. E Jesus curou. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos. Vocês estão notando como essa palavra, tudo, todos, todas, está se repetindo? Só que essa vez acrescenta, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Opa! Agora, Mateus está falando algo que o Espírito Santo está querendo que a gente entenda. Inspiração do Espírito Santo. Jesus não está fazendo essas coisas a troco de nada. Ele vai tomar uma surra, pisaduras, suas costas rasgadas, seu rosto esbofeteado, ao ponto de não poder reconhecer quem ele era, arrancado seus cabelos, sua barba, uma polpa vermelha, o seu corpo depois dessa surra. Isso ele tomou pelas nossas enfermidades e doenças. Mateus está fazendo aqui uma ligação direta entre essa profecia e a missão do Messias. Porque ele tomou essa surra que ainda está para acontecer, ele tem poder e autoridade para fazer o que ele faz, curando todos os que estavam enfermos e expulsando dos endemoniados os espíritos imundos. Entrando no barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mais uma vez, Jesus com predisposição. Nós sabemos em outras passagens que Jesus estava dentro de uma casa, que eles abriram o telhado, baixaram esse homem, tá? Na frente de todo mundo, ficaram chocados e todo mundo fica, uau, o que é isso? Nunca vimos nada igual. Levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Próximo. Dizendo-lhes que eles essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe tua mão e ela viverá. Ressurreição. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Eu não sei se a gente costuma reparar esses detalhes. A menina estava sendo velada. Ele chega e fala: ó, ela não morreu, só dorme. E eles começam a rir, zombando dele. E logo o povo foi posto para fora. Entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Ficar quieto o povo não conseguia, né? Ele continua. Havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado, expulsou o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E aí que entra o papo sobre Beelzebul. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Alguém percebe que essa é uma repetição do que nós vimos em 8:16? Se repete em 9:35.
E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Estou no outro. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, não diz aí de Jesus. E o problema é a palavra Cristo no grego. Porque essa palavra em hebraico é Messias. Ouvindo João no cárcere falar dos feitos do Messias, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João está perguntando: eu estou ouvindo que você está fazendo as obras do Messias. Você é realmente a pessoa que a gente tem esperado? Olha a resposta de Jesus. João está perguntando: você é realmente o Cristo? Você realmente é o Messias que a gente está tanto esperando? De quem eu estou preparando o caminho? Em nome de quem eu fui preso? Eu estou para morrer? E Jesus fala: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, Jesus responde dizendo: eu estou fazendo essas obras que somente o Messias faz. Essa é a sua resposta. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. A gente precisa entender que muitos, inclusive o Judas, mais tarde como discípulo, ele faz parte de um grupo chamado Zelotes. E eles estão querendo e esperando que o Messias seja uma figura política, militar, que vai libertar Israel do Império Romano. Já tinha tido algumas guerras tentando expulsar os romanos de Israel. E não tinha dado certo. Tá? Muitos estavam esperando um Messias, mas não nos moldes de Jesus. Não fazendo as coisas que Jesus fazia. Embora falasse que o Messias podia fazer somente o Messias podia fazer esses milagres, e ele estava fazendo esses milagres, eles queriam que o Messias fosse essa figura política militar, como o rei Davi, para livrar Israel de Roma. Mas não estava procedendo assim. E Jesus, quando perguntado pelo João sobre isso, ou seja, ele está nesse contexto, ele está dizendo: escuta, a gente deve esperar outro, como é que é isso? Porque certamente o João também não gostava dos romanos, nem um pouco. Mas Jesus deixou muito claro, o negócio aqui é outro, gente. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Jesus está comparando
as duas cidades judaicas com duas cidades da região da Filistia, Tiro e Sidom. Para você entender, Sidom é o lugar, é a cidade de onde veio Jezabel. Ela era sacerdotisa e princesa, filha de Et-Baal, que era sumo sacerdote de Baal em Sidom. Ele está comparando, dizendo, se essas cidades pagãs tivessem visto as proezas, os prodígios que eu realizei no meio de vocês, eles teriam se arrependido faz muito tempo. E profundamente. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma, o sirene dos profetas toca. Se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Forte. Tudo isso a gente precisa entender. Eu acho que a gente ficou tão acostumado a essa questão de cura. Eu podia perguntar aqui para vocês, nós estamos com 50 na sala. Quantos milagres você viu? 65, pastor. 65? 65 alunos. Mostrando aqui para mim. Sim, 65. Eu li errado aqui. Quantos milagres você viu na sua vida? 5, 6, 7? Você pensou que esses milagres deviam gerar profundo arrependimento em seu coração? Pastor Mike. Oi. Léria, eu vivo um milagre do Senhor a cada dia. Só o fato de, quando eu acordar, eu abrir meus olhos, poder contemplar as maravilhas do Senhor em minha vida. Essa é uma verdade, mas não são essas que Jesus está apontando. Ele está dizendo, se você foi testemunha de um milagre, tipo cego ver, surdo ouvir, aleijado andar, morto ressuscitar, o Espírito Santo não estava operando somente naquela pessoa, e sim em todas as pessoas testemunhando, e o Espírito Santo queria gerar arrependimento profundo. E em Tiro e Sidom, em Cafarnaum, Jesus tinha realizado tantos milagres, mas essas cidades não se arrependeram. Se você seguir a história, essas cidades foram destruídas, não pouco tempo depois, por terremotos. Realmente não houve o arrependimento que Jesus falou. Aí, seguindo em Mateus, naquele tempo respondeu Jesus, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenininhos. Para a gente entender isso, a gente vai correr para Lucas, quando Jesus escolhe os discípulos e os envia. Eu não coloquei aqui. Em Lucas 10,
Jesus envia os discípulos de 2 em 2 e eles voltam com relatório, dizendo até os demônios se submeteram a nós. E é nesse momento que Jesus fala, fique feliz, não porque os demônios se submetem a você, mas porque seus nomes estão arrolados no livro da vida. E nesse momento, ele sozinho vira para Deus e fala isso que eu li agora em Mateus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenininhos. Sabe por quê? Os discípulos, nesse momento, tinham feito o que Jesus mandou fazer. Eles estavam curando enfermos. É o momento que ele vê a transferência da sua missão para os seus discípulos. E não são os sacerdotes lá em Jerusalém que estão fazendo isso. Imagina, o grande Messias, a promessa de todas as profecias em Israel, que os sacerdotes deviam reconhecer quando ele chegasse, além de não reconhecer, não estavam nem aí em participar da sua missão. Quem participa? E a quem Deus revela essas coisas? Aos pequenininhos. Ao soberbo, não. Altivo, não. Orgulhoso, não. Aos pequenininhos. Partindo dali, chegou à sinagoga deles. E ali estava um homem com uma das mãos mirrada. E eles o acusaram. Para o acusarem, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? Ele lhes disse, qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Sim. Então disse outro homem, disse aquele homem da mão mirrada, estende a tua mão. Ele a estendeu. E ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Primeira menção de uma conspiração para matar o Messias. Tá? Posso levantar uma questão que parece que não tem nada a ver? Salmo 2 diz, eu li outro dia, mas para não errar, eu vou ler de novo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias. Agora, esses estão formando conselho contra. Isso é conspirar. Que espírito está por trás desses que estão conspirando contra o Messias? Lembra que na sua carta, João diz, os anticristos já estão aqui. O espírito do anticristo já está aqui. Já nos dias de Jesus, o nosso adversário, onde ele tinha alguma influência, junto com os poderes espirituais, governamentais, onde ele tivesse uma influência, ele
formava conselho para o matar. Esse é o espírito do anticristo. Que nós estamos vendo, né, pastor? Por isso estou ressaltando que estamos vendo. Ninguém se engane. Tá? As exigências surgindo nesse momento de uma emergência criada tem por trás o espírito do anticristo. A própria crise foi gerada pelo espírito do anticristo para gerar o cenário mundial que gerou. Não haja dúvida. Eu vou adiantar que eu creio que é por isso que eu tenho falado com Deus, dizendo assim, Deus, por que eu não consigo pensar sobre outra coisa senão isso? E a gente vai ver a base bíblica disso, mas eu tenho ouvido do Senhor. Eu quero restaurar no final o que eu iniciei no princípio. O que foi estabelecido por Jesus. Foi estabelecido para testemunhar que ele era o Messias. Nessa geração agora, haverá o mesmo testemunho, com clareza, diante de um mundo que não crê, diante da maior ação mundial do anticristo. Nesse contexto, tá? Deus vai restaurar. E eu creio que o que nós estamos estudando é justamente para estabelecer qual é aquilo que Deus está querendo restaurar. Eu não quero restaurar algo pela metade. Eu não quero fazer uma reforma de casa pela metade. Eu creio que Deus está operando para a gente observar o que Jesus fazia. Ver alguns detalhes, algumas minúcias. Ver a disposição. Ver como ele, a palavra deixa claro. Não é que ele sempre, não, Jesus curou. Não. A missão principal de Jesus foi pregar o evangelho do reino e curar os enfermos e expulsar demônios e ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. Qual que era mais importante? Pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, purificar os leprosos. Mas tinha alguma coisa que era mais... Não tinha. E nós queremos forçar uma questão que não é, porque durante anos essa missão foi deixada pela igreja. E está no coração de Deus restaurar isso. Estamos vendo que ele, se eu posso usar a palavra, ele se deleita em revelar essas coisas aos pequenos. Eu quero ser pequeno. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali
e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: Eis que meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrom que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Nós estamos inclusos nesse coletivo gentios. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, de tal modo que curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Eles estavam vendo coisas maravilhosas. Eu quero me colocar nesse cenário, numa imaginação santa. Jesus está ali, a gente está ouvindo ele, sentindo aquela presença de Deus, sentindo o poder do Espírito Santo, sabendo quem ele é o Messias. Ele está fazendo as coisas, a gente já viu tantas curas, ressurreição, purificação de leprosos, e agora traz um homem endemoniado que é cego e mudo. E simplesmente, não diz como, mas diz que de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. A multidão ficou assim. Que é isso, gente? Chegaram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali naquele barco, tá? Para um lugar. Esse é o momento que o João Batizador foi morto, tá? Decapitado. E os seus discípulos levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus, foram falar a Jesus. Ele foi decapitado e nós enterramos o corpo. Jesus retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado, sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, a multidão, curou os seus enfermos. Eu estou querendo deixar a palavra me impactar. Eu estou querendo deixar a palavra, o registro do Espírito Santo, me mostrar a pessoa de Jesus. E que não foram poucas as vezes que ele curou um enfermo aqui e ali. Essa já é a terceira ou quarta vez, talvez mais, que a gente está ouvindo de uma multidão que nessa multidão, ele curou todos os seus enfermos. Tá. Então, vamos trazer Jesus para os dias de hoje. Na sua cidade. Pensa no pronto-socorro, pensa na Santa Casa da sua cidade, nos hospitais da sua cidade. E Jesus chega na frente
na calçada, e quem estiver na sua frente, ele começa a curar. O que eu estou falando com você é a forma que eu trago Jesus dessas páginas para os meus dias. Eu estou vendo nessas páginas essa disposição da parte de Jesus. Imagina, ele não, estou cansado, gente, eu volto amanhã. As famílias começam a ouvir. Tem um cara lá na frente, ele está curando todo mundo. Não, é cadeira de roda, é gente que tem câncer, é gente que tem essa moléstia. Teve um cara que, quando ele estendeu a mão, ele caiu estribuchando e espumejando da boca e tal. E, olha, ele expulsou, era um demônio, ele expulsou, e quando ele expulsou, o cara podia andar, podia falar, podia ver, podia ouvir. Sei lá. Eu estou vendo isso na pessoa de Jesus. E agora, em capítulo 14, o Espírito Santo traz para nós. Olha a palavra que usa. Possuído. Possesso. Tomado por completo. Governado de íntima compaixão para com essa multidão, curou seus enfermos. Em algum momento, Jesus fez isso num palco? Não. Não fez, né, gente? E não fez. Ele caminhava no dia a dia, essa multidão encontrava ele nas colinas, nas praias, nas montanhas, na cidade, mas ele não precisava de um palco para fazer isso. Ele levava consigo um grupo de adoração para fazer ambiente. Restauração de todas as coisas. Ai. Vamos continuar. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aproximaram-se os que estavam no barco e adorando, dizendo: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genazaré. Esse Genazaré é terra gentia, de pagãos. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram para todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Esse lugar é o mesmo lugar onde o gadareno ficou livre antes, tá? Mas pediram para ele sair da região. Pediram para ele não ficar. Ele expulsou os demônios para a manada de porco. Tá? E aí todo mundo pediu: não, fica aqui não, vai. Agora ele volta para essa mesma região, essa vez trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Partindo Jesus, foi para as partes de Tiro e Sidom, a mulher cananeia. Mais uma vez, uma não judia, tá? Uma pagã. Aí nós sabemos, esse é o episódio que ele fala: não, mas você não pode dar o pão dos filhos aos cachorros. Ele está dizendo que a cura é o pão dos filhos de Deus. Eu queria que você
fizesse essa conexão. Qual é o pai que não vai dar pão para o seu filho? É o natural do pai. A natureza do pai é prover para o filho. Ele está dizendo, cura é como a provisão natural do pai. A gente vai, numa aula futura, a gente vai falar sobre se é ou não é a vontade de Deus curar. Mas vai ficar, eu já estou falando para avisar que isso vai acontecer num lugar na frente. Dagmar, você tinha a mão levantada. Boa noite, pastor Mike. Eu queria fazer uma pergunta que já há muito tempo eu tenho meditado a respeito dessa parte. Quando, na passagem que diz assim, que todos os que tocaram ficaram sãos, no versículo 36, há um tempo atrás eu estava estudando o livro de Mateus, lendo, e isso me chamou muita atenção, esta passagem. A minha pergunta esta atitude, esta ação dessas pessoas, desses enfermos, ao tocarem a veste do Senhor, está associada, por exemplo, ao testemunho da mulher do fluxo de sangue? Porque me veio muito isso à minha mente. Uma vez que ela tocou na veste, foi curada, e com certeza ela voltou ao convívio social, penso eu que ela, com certeza, levou esse testemunho por onde ela foi. E na minha concepção é que essas pessoas também chegaram ao conhecimento deles desse milagre, e a partir daí eles também tiveram essa ação de tocar na veste do Senhor. Eu diria, possível é. Tá? Também seria possível, eu teria que fazer uma pesquisa mais profunda, que a ideia de tocar nas vestes de alguém, tá? É um meio de transmitir poder. Ok? Ok. Então, teria que, porque nós temos o mesmo meio pelo qual foi transferido o poder para a cura. É possível que essa mulher tenha testemunhado? Sim. Mas também pode ser uma ideia já pré-existente, tá? Tocando as vestes de alguém, tá? Há uma transferência, ou podia haver uma transferência de poder, não sei, tá? Eu teria que fazer uma pesquisa. Porque isso também precede a ideia de pessoas de Pedro fazendo sua sombra passar, e Paulo dando artigos de roupa dele, artigos pessoais, que foram usados para a cura também. É possível? Tudo isso é possível. Ok, obrigada. Beleza? Tá bom. Muito obrigada. Nada. Então, você pode continuar a ler aqui, e seguiram no grandes multidões, curou, deixa eu tirar isso aqui, e curou-as ali, 2 cegos, tá? Mas eu queria chegar nesse final de Mateus, que para mim é uma coisa chocante. Jesus foi crucificado, tá? E na hora da sua crucificação, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses 2 versículos raramente se fala a respeito.
E eu creio que é por causa do peso de espanto e choque que isso causa ao realmente avaliar o que está sendo dito aqui. O poder que ressuscitou Jesus, ou que estava envolvido na hora, mexeu na terra de tal forma que muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Quantos? Sei lá. Mas eu estou achando muito ruim uma coisa. Depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Essa galera... Tá. Vamos dar um número aqui de 30. Tá? 30 ressuscitaram e foram para a cidade e apareceram lá e continuaram com uma vida e ninguém entrevistou essa galera. Eu dou assim, cadê a história dessa galera? Eu estou com muitas indagações. Não dúvidas. Eu queria saber quem era, quanto tempo estava falecido já. Eu também. Porque, sim, isso aconteceu. Será que no final, preparando o caminho para a volta de Jesus, algo assim não podia acontecer? Lázaro estava morto 3 dias. Essas pessoas, pergunto, quantos dias? Semanas, meses, anos? Tá bem. Isabela Radinote. E eu estou falando por quê? Porque nós sabemos que Deus está preparando um tempo onde essas coisas que estamos lendo aqui da vida de Jesus são um trampolim para nós. Porque Jesus diz, meus discípulos vão fazer as obras que eu faço e outras maiores farão. E é por isso que eu queria ver hoje a origem de tudo. E para a próxima aula, você consegue se ver fazendo essas coisas, essas obras? Você consegue imaginar que Jesus te salvou para você continuar esse ministério dele? Em que Pentecostes, ou seja, batismo com o Espírito Santo, visou dar o poder de continuar, para continuar essa missão. Tudo começa nisso. Eu falei para vocês na semana, acho que foi quinta-feira, na semana passada. Ontem, eu não consigo ver um enfermo, um aleijado, uma pessoa doente sem sentir Deus. Eu sei que o Senhor quer curar. Isso não devia ser assim. Jesus levou aquela surra. Seu sofrimento tem que ser honrado. E eu clamando. Ontem eu fui dar carona para alguém, e onde eu fui pegar a pessoa, tinha um menino, talvez 10, 12 anos, algo assim, com uma condição, ele é aleijado e com muleta. Né? E eu olhei para esse menininho,
Oh, Deus. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. Eu acho que parte disso foi para entender, assimilar a predisposição dele em curar. E é algo que precisa ser restaurado em nós. Tudo isso parte, a disposição para tomar aquela surra, enfrentar a cruz, parte da vontade do Pai de curar a todos, que se revela na missão e no ministério do Messias, que é enviado do Pai. Jesus curou a todos que ele queria, por vontade própria, e curou todos que pediram cura dele. A gente vai destrinchar isso ainda no futuro. Amém. Conseguimos hoje. Então, Amém. gostaria de recomendar para vocês que continuem. Agora tem os outros textos naquela mesma página, tá? Vocês receberam o link, tá? Agora você pode ver em Marcos, em Lucas, talvez um ângulo um pouco, eu não sei, tão diferente, mas um outro ângulo que, na minha experiência, só aumentou essa questão, tá? E parece que Deus está gerando em mim, dia após dia após dia, mais compaixão, mais compaixão, mais compaixão. Eu não sei se eu posso dizer assim, mas de já quase chorar em ver. Mas o Senhor tratou isso. Onde está o poder na minha vida para poder ministrar como Jesus ministrava? Jean. Pastor, eu gostaria de compartilhar alguma coisa, uma coisa que tem acontecido desde o dia 6 de setembro comigo. Não tem diretamente a ver com o assunto, mas tratando-se de Deus, eu acho que aponta tudo para isso. Eu estava lendo uma passagem de Ezequiel e eu lembro da frase assim, 10 dias de angústia. E eu não entendi, eu falei, o que é isso? É hoje. Eu falei, eu vou orar 10 dias, então eu estou tirando metade do meu dia para ficar em jejum, eu fico em oração, vou para a palavra. Aí eu fui ler que no dia 6, eu sou bem ruim nessas questões judaicas, e eu fui ler que é o início do Rosh Hashanah, e que eles têm um período de 10 dias de angústia, e eu e minha esposa, no dia 16 de setembro, a gente vai fazer 1 ano que a gente está em casa. Nós dois estamos sem trabalho, e a gente tem buscado o direcionamento de Deus muito forte, sendo guardado por Deus. Deus fala muito com a gente. E eu falei, eu entendi que isso é um fechamento de um ciclo para nós. Tem algo novo vindo. Mas eu falei, não pode ser só isso. Eu continuei orando, continuei orando. Ontem à noite, de madrugada, o Senhor falou assim, e eu sempre quando vem um propósito no meu coração, eu entendo que eu tenho que dar uma oferta. Não sei, é o meu jeito. Deus, eu vou dar dinheiro para alguém. Sendo que nós estamos desempregados, mas tá bom. Aí eu falei, vou dar R$500 de oferta. Deus falou, vai dar para tal pessoa. Aí eu, essa noite orando de madrugada, vendo um vídeo de um pastor, ele falou 200 anos de independência do Brasil. Aí Deus falou assim, dá R$200 na oferta. Foi bem claro o valor, 200. Falei, Deus, vou dar então pela independência do Brasil. Aí o senhor vai falar aqui de 200 anos que o povo estava já lá sendo escravizado lá pelos romanos. E eu acho que eu escutei metade da aula, que a outra metade o coração está tentando dominar a cabeça, tá uma doideira. Eu estou 1 ano orando por avivamento, por derramar, por essa volta, a volta mesmo de Jesus.
E será que eu creio, né, que nós estamos em um momento eminente de que a gente vai realmente transbordar. E eu não sei porquê, mas tem a data, assim, 1º de outubro, que fica na minha cabeça. Não sai, eu não entendi até agora. Não, mentira. O que tem em 1º de outubro? Ai, meu Deus do Jean, céu. quero falar depois com você no privado para o 1º de outubro. Ele falou isso hoje comigo, 1º de outubro. Me ajuda aí. Eu tô só orando. Não vale, fala com todo mundo, né? Não, eu vou. A gente quer saber também. Curioso Pois pra saber. Falem logo. Por favor, né? Tá. Fala Desemboca para o vaso todos. aí. Primeiro Transborda aí para todos. Mike. 1º de outubro. E para mim é uma frase... Calma. Está em relação ao 1º de outubro? Uma temporada de Sião. Primeiro de outubro de 1997. Isso. 1º de outubro de 1997. Deus mandou eu profetizar o Rio do Leão derramar do Espírito Santo 12 vezes mais do que se viu em Toronto. Que é algo sobre a igreja brasileira, que a igreja brasileira vai levar às nações. Uma das aulas antes do dia 1º de outubro, que é a nossa última aula, se não me engano, dessa sessão, é 29, se não me engano. Tá? Hoje é 13, 20, 27... Não, é 30. Ou seja, já é 1º de outubro, no calendário judaico. A gente termina a nossa última aula no dia 1º de outubro. Não, 1º de outubro vai cair numa sexta, num Shabat. A gente vai terminar 30 mesmo. Peraí. Se nós estamos... Peraí. Mas aqui já vai ser 1º de outubro. Não, exato. Dia 30, para nós, no Brasil, às 8 horas, aqui nos Estados Unidos, às 7 horas, já é 1º de outubro em Israel. Aqui na Jordânia também já é 1º Na de Jordânia outubro. também. Verdade. E é Verdade. isso que eu estou apontando. Então, 18:06. A gente vai falar sobre essa profecia. E essa profecia é o porquê de Deus ter me conduzido a todo esse ensino. Tá? E eu preciso dizer para vocês, isso gera em mim uma grande crise. Porque ao falar sobre tudo isso, eu tenho que falar da minha miséria. Agora, quem vai mudar isso é o Senhor. Eu carrego essa palavra desde 1996. Então, eu não acho que Deus vai fazer isso. Eu sei que Deus vai fazer isso. Tá? Mas quem vai fazer é Deus. Nós precisamos nos alinhar. E eu estou preparando um povo preparado, né? Irmã? É o exército, né? Alguém falou que eu tenho a unção de João Batista, né?
E é o exército, né, que ele levantaria nesta nação, neste tempo, né? E a gente, antes da vinda dele. É o exército que ele levanta para preparar o caminho da sua volta. Isso. Tá? E é o momento de preparar um povo. Agora eu estou com temor. E para, no mínimo, 2 pessoas, Deus falou sobre 1º de outubro, sem saber do que eu falo sobre isso. Agora eu me enchi de temor. Fala, Iracema. É para ter temor mesmo. Ele falou comigo de outubro em 12 de junho de 2020, bem depois de você, claro. Né? Ele disse que quando passasse esse tempo e chegasse outro tempo, em outubro, tudo ia acabar. E eu tenho orado esse tempo todo, Deus, o que vai acabar, né? São tantas coisas que a gente gostaria que acabasse ou o tempo para preparar. E hoje, na torre de oração, com a pastora Valéria, Gabriel, o Senhor falou para nós, 1º de outubro, que nós estivéssemos, eu em Belo Horizonte, ela no Espírito Santo, para nós estarmos juntas dia 1º de outubro. Mas em agosto do ano passado, aí Dagmar conhece, que o pastor Dani Andrin, que está lá em Lecco, Itália, ele falou, olha, Deus disse a mim que algo muito forte acontece em outubro. E Dagmar participa lá comigo, né, Dag? E ele sempre está repetindo, gente, outubro está chegando, não sei o que é, mas o Espírito disse a mim. Então, hoje, Deus falou a data, primeiro. E aí, realmente, eu peço perdão que pelo calendário judaico, 18/6 aqui no Brasil, da nossa quinta-feira, já é 1º em Israel, né? Pelo calendário. Então, eu creio que a gente precisa mesmo nos preparar. Amém? Obrigada, Mike. Amém. Deus abençoe vocês e quinta-feira tem mais. Tá bom? Boa noite a todos. Ainda receberão mais leituras, tá? Boa noite. Boa noite. Paz a todos. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pastor Mike. Amém. Boa noite. Obrigada. Boa noite, irmãs. Paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãs. Senhor Jesus.